Quem aqui já participou de uma festa de casamento? Levante sua mão, por favor. Bom, pelo menos a grande maioria, né? Quantos aqui em uma festa de casamento jejuaram? Só se os noivos, por alguma questão financeira, não deram a festa, não é verdade? Mas ninguém é convidado para a festa de casamento e jejua durante essa festa. É justamente sobre este assunto que nós vamos tratar hoje, dando sequência nos estudos sobre o Evangelho de Mateus, quando o Senhor Jesus Cristo, ele é questionado a respeito do comportamento de seus discípulos face à sua presença nesta terra. Vamos para Mateus capítulo 9, a partir do versículo 14, e vejamos como não pode haver pranto ou jejum, que é a abstinência de alimentos e até mesmo de algum tipo de bebida, em meio a uma festa de casamento. Mateus 9, do versículo 14 ao versículo 17. Nós temos aqui, na sequência, a visita do Senhor Jesus à casa de Levi, à casa de Mateus, um questionamento, como falei aos irmãos, da parte dos discípulos de João. Os discípulos de João eram conhecidos pelo ascetismo, ou seja, João, ele foi o último dentre os grandes profetas. Ele precede ao Senhor, ou ele antecede ao Senhor. Ele tem uma característica semelhante aos dos profetas do Antigo Testamento. Ele não usava vestes reais, ele usava peles de animais. Sua comida era extremamente exótica, comia gafanhotos e mel silvestre. Ele não pregou nos grandes centros urbanos. João Batista, ele pregou no deserto. Então, seus discípulos, acostumados com o ascetismo de seu líder, agora estavam também preocupados com algo que não trouxe preocupação para João. Na realidade, quando o ministério do Redentor Jesus, do Rei Jesus, ele começa a se sobressair sobre o ministério de João, ele disse algo interessante. Ele disse assim: olha, importa que Jesus cresça e que eu diminua. Mas os discípulos de João, eles fizeram alguns questionamentos e as dúvidas, elas eram pertinentes e Jesus respondia todas elas. Vejam só então, a partir do versículo 14 até o versículo 17, a passagem em questão para o sermão desta noite. Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhes Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompe-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Vamos orar mais uma vez, pedindo que o Senhor nos abençoe, nos dando o entendimento da palavra de Deus. Senhor, nos ajuda, nos concede a graça de entendermos a mensagem desta noite. Fala, Senhor, ao nosso coração. Explica, Senhor, a cada um de nós, visitando-nos em meio às nossas necessidades, e que cada irmão não tome mais um sermão e tente aplicá-lo para aquele que está ao seu lado, mas que a nossa oração em uníssono, como uma única voz, seja: fala, Senhor, ao meu coração e assiste ao teu servo em meio às suas necessidades.
Visita-nos, ó Deus, convertendo corações, renovando alianças, transformando almas, conduzindo pecadores para o céu por meio da graça de Jesus. Oramos no nome dele. Amém. A sequência então nos mostra que naquele instante em que Jesus estava comendo na casa de Mateus, e os fariseus então perguntaram: mas como é que este homem, ele pode comer na casa de publicanos e pecadores? Já havíamos explicado anteriormente que um judeu religioso considerava o seu compatriota que se tornou publicano, ou seja, um funcionário coletor de impostos a serviço do Império Romano, que dominava a região, um traidor. E ele era considerado um traidor e pecador. De modo que o termo publicano e pecador, ele se tornou semelhante. Quando alguém queria xingar o outro, chamava-o de publicano. Jesus vai justamente para a casa de Mateus, os fariseus então questionam, e Jesus diz: olha, os sãos não precisam de médicos, os doentes sim, estes precisam de médicos. Então entendam que eu não vim chamar justos e sim pecadores ao arrependimento. E em meio a toda aquela discussão, e Jesus travou muitas discussões, e nenhum cristão é chamado a se acovardar em meio às discussões, mas ele deve escolhê-las. Jesus agora, ele é questionado pelos discípulos de João, seu primo. De João, aquele que o antecedeu, o último grande profeta, do qual Jesus falou: dos nascidos de mulher não nasceu outro semelhante. E eles também se preocupam com a atividade de Jesus. Eles se preocupam com o comportamento de Jesus, a ponto de perguntarem a ele: por que nós estamos jejuando? Ou seja, nos preparando espiritualmente para o serviço de Deus, nos abstendo de comer e beber para cultivar uma maior comunhão com o Senhor. E até mesmo os fariseus muitas vezes fazem isto e os seus discípulos não estão jejuando. Eles então se questionam por que os discípulos de Jesus, eles eram diferentes. A grande questão aqui é essa: por que eles são diferentes? Por que eles são diferentes de todos os valores que nós estamos acostumados? Por que eles são diferentes da prática religiosa que onde nós fomos iniciados, que nós fazemos constantemente? Por que eles não jejuam, mas eles estão comendo e bebendo? Jesus, ele rompe barreiras, ele quebra paradigmas, e tudo isso, irmãos, não era sem sentido, não. Não é como aquele tolo que ele quer escandalizar e aí ele diz: olha, eu estou fazendo tudo diferente do que a minha igreja faz. A conversa não era essa, a questão não era essa. Os paradigmas que estavam sendo rompidos pelo Senhor traziam consigo implicações escatológicas, cristológicas. Lembrem que Mateus vai tratar muito da escatologia cristológica, ou seja, Cristo, o Rei, estava entre os homens. O Verbo habitando entre nós, cheio de graça e de verdade. O próprio Cristo falando, interpretando corretamente suas palavras reais. É impossível que pudesse haver jejum em um momento tão glorioso como esse. E a resposta do Senhor não poderia ser outra, ela é muito pertinente. Vamos ler juntos comigo o versículo de número 15. Versículo de número 15, vamos ler? Respondeu-lhes Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. O que é que nós estamos percebendo aqui? Que na resposta do Senhor Jesus, com tamanho acontecimento que todos estavam presenciando, era impossível que os homens jejuassem,
porque eles estavam extremamente felizes e alegres, assim como os padrinhos do noivo. Nós não temos o hábito oriental de celebrarmos prolongadas festas de casamento, mas os orientais e principalmente os judeus, eles celebram no mínimo uma festa de casamento por 5 dias. As mais longas duram 15 dias ou semanas. É um momento muito especial. É um momento onde não há espaço para tristeza. E o jejum, ele sempre traz consigo este peso penitencial, de confissão, de disciplina do corpo, mas com a chegada do Messias, não poderiam aqueles homens assumirem outra postura ou posição, senão comer e beber com ele. Estar mais perto dele, ouvindo, aprendendo, à medida em que, olhando a maneira como ele falava, como ele sorria, como ele ensinava, como ele repreendia, eles comiam e eles bebiam. Jesus estava mostrando àqueles homens que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas alegria, paz, no Espírito Santo do Senhor. O reino de Deus deve ser celebrado como uma grande festa, e o povo de Deus, historicamente, passou por momentos de dificuldade, onde buscou a presença do Senhor em confissão sincera de seus próprios pecados, mas lembrem-se comigo, quantas festas não foram celebradas pelo povo de Deus? Colheitas, tabernáculos, Páscoa, festas onde o povo relembrava que o seu Senhor sempre reinava e reinaria para todo sempre. Festas que anunciavam a chegada um dia do Messias prometido. Então, meus irmãos, aqui nós temos diante de nós uma passagem gloriosa, porque ela de fato mostra-nos como um cristão deve se comportar diante do Rei Jesus. Jesus, ele diz, olha, podem acaso os convidados ficarem tristes para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Mas aí ele conclui e diz o seguinte: preparem-se, porque dias virão em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Aquele momento era um momento festivo. Aquele momento era para que se comesse e bebesse com o Senhor, para que se aprendesse mais com Ele, para que fossem ensinados na escola da salvação, da fé. Porque chegaria um dia em que o noivo seria arrancado da presença daqueles homens e mulheres, e eles teriam que jejuar, porque o noivo estava prestes a dar a sua própria vida em sacrifício por sua noiva. Jesus está aqui nos ensinando, irmãos, justamente isto. Mas ele usa ainda mais 2 exemplos para nos lembrar que nada poderia ser mudado ou diferente. Que com a chegada do Senhor, manifestando glória, verdade, graça, ninguém poderia ficar triste, de modo nenhum. Versículo 16, ele usa um segundo exemplo aqui, e eu queria que vocês lessem comigo. Vamos ler o exemplo 2, 16. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Ele agora vai usar não somente esta imagem, esta figura, mas mais uma. Ele vai utilizar pelo menos 3, e Lucas ainda acrescenta uma quarta, um complemento à terceira e última imagem, mostrando que se a Escritura Sagrada, se a Palavra de Deus, desde os tempos antigos, preparou o povo de Deus para a chegada do Messias, não adiantava agora, como ele mesmo falou, colocar remendo de pano novo em roupa velha. Ele não estava aqui querendo dizer o seguinte: olha, tudo que vocês têm, tudo que vocês aprenderam, joguem na lata do lixo. Não. Ele está dizendo o seguinte, que tudo se fez novo.
Ele estava dizendo o seguinte, que a vereda do justo é como a luz da aurora. Vai brilhando mais e mais e mais até ser dia perfeito. De forma que, quando se tentava colocar um remendo novo em uma veste muito velha, aquilo ali não suportava e a veste se rasgava ainda mais. Não adiantava mudar aquilo que a Escritura já havia anunciado e preparado o povo de Deus. O Messias havia chegado. Não tinha como se colocar vinho novo em odres velhos. Vamos ler a terceira imagem aqui no versículo 17. Jesus usa uma terceira imagem, versículo 17, e o que é que ele diz? Nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompe-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. O odre, ele era feito, em sua grande maioria, do corpo de um animal. Tomava-se um cabrito ou um carneiro, cortava-se a cabeça, patas, e então se costurava com a pele de fora, e o gargalo sempre era o pescocinho daquele animal que havia sido sacrificado. Tudo que estava dentro era retirado, e aquele animal agora se tornava em uma grande vasilha, em um grande odre, que ao secar tirava aquele cheiro, era curtido tudo aquilo, e então era utilizado para levar a bebida, o vinho. Quando o odre era muito velho, o que é que acontecia? Se colocavam vinho novo, o vinho novo fermenta muito mais e o odre ele não suportava, ele se rompia. Jesus está usando esta mesma imagem que era conhecida por aqueles homens para dizer o seguinte: não adianta mudar. O que passou, passou. O novo está diante de vocês. E eu gostaria de usar aqui uma passagem correlata que nos dá uma ideia de como Mateus ele tinha por objetivo revelar que o Rei Jesus já havia chegado de fato. Vamos para Marcos capítulo 1, versículos 14 e 15. Marcos 1, 14 e 15. Não, nada poderia parar o avanço e o cumprimento das profecias que estavam acontecendo. Marcos capítulo 1, versículos 14 e 15 nos mostra muito bem isso. O profeta João precisaria ser preso, seu ministério deveria cessar para que Cristo, então agora crescendo, manifestasse a sua glória entre os homens. E Cristo não poderia fazer outra coisa senão o que nós lemos aqui, o que nós vamos ler aqui juntos. Vamos ler. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. O reino de Cristo havia chegado. As profecias acerca do Messias se cumprido. O povo que andava em trevas agora estava vendo a grande e maravilhosa luz do Senhor. Uma multidão que jazia em trevas e na sombra da morte, agora contemplando a glória do Rei Jesus. De forma que ele diz: como é que os homens podem jejuar num momento como esse? É semelhante a nós quando nos reunimos para adorar ao Senhor. Como esconder o sentimento de gratidão, de graça, de louvor? Como esquecer dos grandiosos feitos do Senhor por nós? Como não irromper em louvores e gratidão e honras e glórias ao nome de Cristo que nos deu a salvação? É impossível que jejuemos em um momento como esse, de forma que o Senhor, Ele não instituiu o jejum como um sacramento. Ele instituiu a Santa Ceia para que comêssemos e bebêssemos
aguardando o seu retorno até que ele venha. Nós tivemos a oportunidade, por um tempo aqui, conosco no Brasil, de congregar aqui em nossa igreja um missionário, um pastor querido, amigo nosso, pastor Ismael. Ele é colombiano, ele está lá na Colômbia. E uma coisa que chamava a atenção do pastor, ele dizia sempre para mim, era o seguinte, com aquele sotaque dele espanhol, hermano, ele dizia assim: como vocês cantam na ceia e celebram na ceia os louvores de Deus, e como é alegre aquele momento. E de fato, por vezes, em algumas igrejas, a Santa Ceia é muito mais um funeral, mas Cristo não está morto. É a grande questão. O que anima, o que motiva, o que faz com que a igreja permaneça e marche é que Cristo não está morto. Ele morreu por nós. Ele foi sepultado para que todos pudessem ver que ele deveria morrer. Mas ele ressuscitou ao terceiro dia, para que tudo aquilo que foi anunciado ao seu respeito se cumprisse. De modo, irmãos, que não pode haver tristeza quando o povo de Deus se reúne para adorá-lo. Por isso que muitas vezes nós entramos aqui quebrados. Quebrado em todo sentido. Nós entramos aqui desanimados em todo sentido. Nós às vezes nos achegamos e dizemos assim, mas mais uma vez, a mesma liturgia, os mesmos louvores, o mesmo sermão, fruto do nosso coração enganoso, vaidoso, soberbo. E aí nós começamos a ouvir as orações, os louvores ao Senhor, a palavra sendo anunciada, o nome de Cristo sendo exaltado. E então nós começamos a lembrar, é impossível se colocar um vinho novo em odres velhos já passados. É impossível fazermos aquilo que, infelizmente, hoje o moderno movimento evangélico teima em fazer por pura ignorância espiritual e desobediência ao Senhor, trazendo elementos que apontavam para o Cordeiro. Queimam incensos, acendem velas, estão sacrificando até animais novamente. Tudo isso passou. Olhem só o conteúdo puro e simples da pregação de Jesus. Ele saiu pregando o Evangelho de Deus, a boa nova de Deus, e ele dizia: o tempo está cumprido e o reino está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Lucas acrescenta, com aquelas três figuras apresentadas por Jesus, e ele ainda diz assim: e ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz, o velho é excelente. Quem aprecia vinhos sabe a qualidade do vinho mais antigo, mais apurado, melhor trabalhado. As figuras e as imagens aqui são muito claras, de algo que trouxe espanto, até mesmo escândalo para homens que acreditavam que o caminho da religião verdadeira era do ascetismo. Mas eles estavam felizes e muito alegres, e de fato, mais adiante, dias chegaram que eles sofreram bastante, e ainda hoje a igreja sofre perseguição. A igreja ainda hoje, ela vive um misto de alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força, e ao mesmo tempo ela para e ela jejua buscando a presença do Senhor, porque sendo tirado da nossa presença, mas ressurreto e tendo prometido voltar, nós ansiamos a sua volta, nós desejamos que Jesus retorne. E o que Jesus nos faz lembrar todas as vezes que nos reunimos, irmãos, é que nós devemos nos confortar, nós devemos ter plena consciência de que o dia do seu retorno, ele se aproxima. Eu quero concluir usando duas passagens para aplicar estes exemplos dados pelo Senhor, e como nós não podemos deixar de festejar e ao mesmo tempo nos preparar
para o retorno do Rei Jesus, o retorno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O primeiro deles, eu convido os irmãos para juntos encontrarmos em Hebreus capítulo 10. Vamos para lá. Hebreus capítulo 10. Hebreus 10, a partir do versículo 19. Quando fazemos uma leitura na carta aos Hebreus, nós vamos perceber como a obra de Cristo, o seu sacrifício, ele é suficiente. E tudo que ele fez garante a nós esta certeza da graça e da salvação que temos nele. Hebreus 10, a partir do versículo 19, diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, ou seja, por seu sacrifício. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, Jesus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. A ideia de pureza, a ideia de nos aproximarmos diante de Deus ou da presença de Deus, lavados e purificados pelo Senhor Jesus. Versículo 23. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. E por fim, versículo 25, vamos ler. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então, a igreja se prepara, ela entende que tudo o que foi anunciado se cumpriu, ela compreende que agora em Cristo ela vive uma liberdade que a conduz à obediência, ela sabe em quem tem crido, ela sabe quem deve adorar, ela sabe quem lhe permite acesso aos céus. Quem faz isso por ela? Jesus. E então, notem o que o autor aos Hebreus nos exorta a fazer. Nos aproximemos com sincero coração, guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, consideremos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. E por que nós não devemos fazer isso? Porque congregados nós somos confortados e lembrados das maravilhosas palavras de fé, das maravilhosas palavras da graça de Jesus. Antes façamos admoestações, é o que envolve o ato de se congregar, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Que dia é esse? É como se preparássemos tudo. É como se o Senhor nos tivesse já ensinado o que fazer. É não desanimar diante de toda a perseguição e provação da fé. É não perder a esperança e festejar. É não se esquecer de que o Senhor Jesus Cristo um dia irá voltar. Porque quanto mais vemos que o dia se aproxima, nós temos maiores razões para nos congregar, não nos dispersar. E sabem o que é que vai acontecer quando Cristo voltar? Vejam comigo o segundo texto final para a segunda aplicação da passagem desta noite em Apocalipse capítulo 19. Apocalipse 19, a partir do versículo 1. Abram comigo. No último livro da Bíblia, que encerra
o cânon das Escrituras, quando a ruína do reino de trevas, o seu sistema opressor, injusto, perseguidor, for destruído, completamente destruído. Observem a partir do versículo 1 de Apocalipse 19, o relato do que João viu. Depois destas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E segunda vez disseram: Aleluia! E a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo: Amém, Aleluia. Saiu uma voz do trono exclamando: Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Irmãos, esta visão que João recebeu do nosso Senhor Jesus Cristo foi em um extremo contexto de perseguição. João estava preso na ilha de Patmos. João, juntamente com outros cristãos, sendo perseguidos, se não presos, mortos por amor a Jesus Cristo. E a visão que ele tem, ela é gloriosa, da vitória do Senhor Todo-Poderoso, que reina para todo sempre. E aí, a partir do versículo 7, o que é que ele deveria fazer juntamente com todos os crentes? Jejuar. Versículos de 7 a 10. Vamos ler? Alegremo-nos, exultemos e demo-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos seus santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso, sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Irmãos, quando nós celebramos festas, quando nós reunimos o povo de Deus no acampamento, quando nós realizamos qualquer confraternização aqui, quando você convida irmãos para cearem com você, quando você tem consciência da sua participação na ceia do Senhor e come o pão e bebe o vinho, lembrando do sacrifício de Cristo, sendo alimentado pela fé, não há espaço para tristeza, pranto nem dor. A visão de João, extremamente otimista, é aquela que deve retirar dos nossos olhos a ideia de que Cristo está apanhando do diabo e está prestes a ser nocauteado, quando Cristo, ele, em uma solução muito rápida e habilidosa, ele o acerta com um gancho e o diabo cai. Isso é loucura! O Evangelho nunca escondeu a glória, o poder, a força, a grandiosa majestade de Jesus, de forma que
Eu ouso dizer, como pregador do Evangelho, que o diabo nunca quis entrar no octógono com Jesus. Nunca. Ele ia levar um pau feio. Impossível. Por isso que a visão que João recebe é: alegremos-nos, exultemos, demos glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. Por isso que Cristo diz: como é que o noivo está entre os seus amigos e os seus amigos vão jejuar? Eles vão comer, eles vão beber, eles vão se alegrar. A noiva somos nós, a igreja de Cristo. A visão que João teve do retorno do rei é da noiva a si mesma, pronta, vestida, com seus atos de justiça, ou seja, porque foi justificada pela fé no Senhor. Agora vive e testemunha e aguarda a chegada do seu marido. Mais uma vez, contrasta casamento ocidental com casamento oriental. Eles não se harmonizam. A noiva espera o noivo no Oriente. Aqui o noivo sua, a noiva atrasa, demora, o pastor se agonia, mas tem que casar. Lá não. A noiva aguarda o noivo e ela o aguarda toda bela, ataviada, maquiada, cheirosa, com a sua justiça, dada pelo Senhor, o seu perfume como presente. E por isso, no versículo 9, o anjo disse a João: olha, escreve, porque isto é importante, e foi Jesus quem mandou escrever. Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Felizes são aqueles que recebem o convite da graça e o aceitam. Felizes são aqueles que, ao ouvirem a palavra do noivo, proclamada por seu arauto, anunciada por seu profeta, presta bem atenção no convite de Jesus. E atendendo a este convite, entende e recebe como de fato ela é, palavras verdadeiras, palavras de salvação. É uma mensagem, irmãos, aparentemente simples, mas muito direta para nós nos dias de hoje. A primeira delas é que não é sem razão que nós devemos nos alegrar em meio à tristeza, em meio ao sofrimento. Não é sem razão que Paulo, depois de ter apanhado muito lá em Filipos, o carcereiro ouve ele e Silas cantando salmos. E basta um martelar em nosso dedo quando a gente está pregando um prego para a gente soltar um palavrão. Paulo estava todo arrebentado, açoitado, ferido, mas ele estava muito feliz por pregar este evangelho, anunciar: o noivo já chegou. Ele preparou a sua noiva, ele saiu, mas ele vai voltar. Preparem-se. Esta mensagem, irmãos, aparentemente simples, ela deve nos animar em meio às lutas e às dificuldades que enfrentamos nesta vida. E todas as vezes que apertar, pressionar o mundo com as suas ideias, com o seu sistema, com as suas tentações contra a nossa mente e coração, cantemos mais o céu, falemos mais sobre o céu, leiamos mais passagens como estas que falam sobre o céu. Oremos: ó Senhor, como desejo estar contigo no céu. Entendamos que nós não podemos mais voltar atrás. E se Cristo venceu, Ele nos convida a segui-lo. Se Cristo venceu, nós somos chamados a testemunhar deste evangelho glorioso e por ele devemos ser confortados. Se Cristo venceu, a nossa fé deve ser muito maior do que o mundo, porque a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Oremos ao Senhor. Ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai maravilhoso,
muitas vezes nos perguntamos por que festejamos, celebramos a Cristo, se o nosso coração pesaroso muitas vezes só quer que choremos as nossas próprias mágoas. Muitas vezes a nossa pergunta é a mesma dos discípulos de João, que se questionaram se de fato deveríamos comer e beber. E quando nós nos deparamos, Senhor, com Cristo revelado em seu Evangelho, como de maneira gloriosa Ele pisou o nosso chão, e Ele se fez fraco para que fôssemos fortes, aparentemente perdeu para que ganhássemos, trocou a alegria que lhe estava proposta pela tristeza, angústia, sofrimento e morte. E tudo isso Ele fez para que pudéssemos gozar da verdadeira e plena alegria. Nós nos sentimos envergonhados, ó Senhor, porque não temos agido como uma noiva que espera ansiosamente o resgate de seu noivo, o dia de seu retorno, o dia em que uma grande festa celestial ocorrerá, e todos aqueles que receberam o convite da graça e o aceitaram, participarão. Ó Senhor, que este convite ofertado nesta noite seja recebido por muitos, que não desprezem o convite de Jesus e que comam e bebam com Ele, se alegrem com Ele, arrependidos de seus pecados e crendo que a sua palavra é a verdadeira palavra de Deus. Que não se esqueçam de que não é possível voltar atrás, de que se não remenda pano velho com panos novos, e o melhor vinho, ele sempre é guardado de maneira excelente para o acontecimento mais especial. E o maior acontecimento de toda a terra não será, Senhor, o casamento dos príncipes e rainhas deste mundo, mas será o encontro da igreja de Cristo com o seu noivo. Louvamos o teu nome pelo privilégio de sermos preparados enquanto estamos marchando e vivendo neste mundo, para aquele glorioso dia em que nos encontraremos com o nosso Senhor nas nuvens. Oramos assim em nome de Jesus. Amém.